A relação entre o Supremo e o Congresso azedou o jovem Trentini. Então, Tamir, assim, ó, chegou ao fim o mandato como presidente do Supremo da ministra Rosa Weber, bem como se encerra sua jornada na magistratura em razão da aposentadoria. Um ciclo que se fechou, não sem antes pautar ações importantes para a sociedade brasileira. Aparentemente, o julgamento de tais demandas melindrou parlamentares da direita, da dita direita, que tentam reverter as decisões, inclusive propondo emenda à Constituição para derrubar acórdãos do STF. O ministro Barroso sinalizou para a iniciativa privada no início da semana e tomou posse sob a homenagem de Maria Bethânia, agora deverá enfrentar uma situação delicada com o Congresso Nacional. Mas afinal, Denis, a quem compete o controle de constitucionalidade? Bom, segundo a própria Constituição, né, o judiciário é o poder que ele tem o direito de errar por último, né? Então, o controle de constitucionalidade, no final das contas, é deles, né? E a gente espera que eles exerçam isso da maneira correta, né? Tipo, e o Congresso, acho que talvez, assim, não basta ele usurpar funções do Executivo, a gente já viu um monte agora ele também está indo para cima do Judiciário. O nosso legislativo é extremamente faminto, assim, eu acho, sabe? Pode crer. Então vamos ver aí. Vamos ver. Ministro Barroso toma posse e quebra protocolo com bitoquinha na bochecha de ministra Rosa Weber. Bora ver o Barroso bitoqueiro? O senhor ministro Luiz Roberto Barroso a prestar o compromisso de posse para o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o biênio que hoje inicia. Desce. O senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Termo de compromisso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Tá aí, então, temos aí Barroso, o bitoqueiro, e vamos relembrar, porque afinal de contas, relembrar é viver. Então, Tamir, nesse trecho eu fiquei em dúvida se eu colocava o discurso dele de posse, mas o discurso de posse é sempre aqueles agradecimentos e tal, que a gente já sabe, né? Superação de vida da pessoa e tudo mais, caminhada dela chegar até ali. Eu achei mais interessante pra gente aqui no Cisterna ver o que ele falou no início dessa semana. Então bora lá. Sabe? O aceno que ele fez à iniciativa privada. Então bora lá, bora lá. Olá, antes aí no dia 25, Barroso cita sustos à democracia e acena a iniciativa privada às vésperas de assumir o STF. Ministro diz que Brasil convive com preconceito contra o sucesso empresarial. Caralho. Porra. Em um evento empresarial no Rio de Janeiro, Barroso disse que um dos seus compromissos como próximo presidente do Supremo será aprofundar os debates sobre segurança jurídica no Brasil. Nesse sentido, prometeu esforços para romper com o que chamou de preconceito contra a iniciativa privada e contra o sucesso empresarial. Cara, isso aqui poderia muito ser frase do Primo Rico, não? Nossa, total frase do Primo Rico. Abre aspas. A segurança jurídica, evidentemente, é decisiva para que se crie um bom ambiente de negócios. Esse é um dos compromissos que o Supremo Tribunal Federal tem e eu mesmo vou me empenhar para aprofundar nesse período da minha gestão, afirmou. Abre aspas, inclusive com o esforço para superarmos um preconceito que claramente ainda existe no Brasil contra a iniciativa privada, contra a livre iniciativa, contra o sucesso empresarial, fecha aspas, acrescentou mais. As declarações foram dadas durante a cerimônia de abertura de uma conferência que reúne empresários e executivos do setor de seguros na capital fluminense, a FIDES Rio 2023. Cara.
Primo rico, é você, primo rico. Pois é. Não, eu tava falando pra Sara que ele se acha o suprassumo do progressismo, tá ligado? Mas é um puta do liberal, assim. Na hora que ele vai abrir a boca pra falar as coisas. E até não vota naquela estatística que a gente viu lá, que ele vota muito mais pró empresário do que pró trabalhador, tá ligado? Aí, no final das contas, ele é o puro suco liberalismo. O Barroso acha que lutar por liberdades individuais é ser progressista. Ele acha que é a mesma coisa. Barroso ANCAP. E vamos lá aí, ó. Relembrando ainda, Barroso assume STF em momento de tensão com o Congresso. Ministro substitui Rosa Weber na frente da corte. Congressistas citam o Supremo por, na avaliação deles, invadir a competência do Legislativo. Barroso deve enfrentar um início difícil. Motivo: a crescente tensão entre os poderes judiciários e o Legislativo, principalmente com o Senado. Como mostrou o Poder 360, para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a tensão havia começado com o próprio Barroso. Em evento da Uni, em julho deste ano, o ministro disse que o Brasil derrotou o bolsonarismo e que incomodou a oposição. O que incomodou a oposição, desculpa. A leitura de Pacheco foi de que a corte não colaborava para diminuir a temperatura na relação entre os poderes. O desgaste teria se iniciado com o caso. O presidente do Senado também estaria mais impaciente depois de decisões da corte sobre o piso de enfermagem. Implementado por decisão do Congresso, Barroso suspendeu, em setembro de 2022, o pagamento do piso. Em seguida, o STF começou o julgamento de diferentes casos que colocaram a corte em oposição direta ao Congresso. O perfil de Barroso deve intensificar os embates entre os poderes. Na contramão do magistrado, Rosa Weber se manteve discreta e se absteve de fazer declarações durante sua gestão. Apesar de low profile, a ministra pautou o julgamento de temas controversos, como a discriminação do aborto e das drogas e da constitucionalidade da tese do marco temporal. Mesmo com um curto tempo de gestão, Weber colocou em pauta e apresentou seu voto sobre quase todas as prioridades elencadas internamente. É esperado que Barroso siga alinhado com as pautas durante seu mandato. Tá aí, ó. Aí tem aqui, ó, um ilustrativo, né? Temas em debate, o que é julgado no STF, posição do Congresso, por exemplo, o aborto. A ação pode descriminalizar o procedimento até o 3º mês. Tem um voto favorável. O STF está votando isso sobre o aborto. E a posição do Congresso, a oposição no Senado, articula plebiscito para analisar o tema. O marco temporal. A tese estabelece como terra indígena só as ocupadas até 5 de outubro de 1988. Foi derrubada pela corte. O STF votou que contra, né? Depois, mesmo antes de 88, ainda pode ser terra indígenas. E o Congresso aprovou o projeto de lei e avalia PEC sobre o tema. Governistas tentam derrubar a análise, né? Tá indo contra isso aí também. Mais um choque aí, ó. Porte de drogas. Recurso pela descriminalização para o uso pessoal. Há 5 votos favoráveis. A análise está parada. A posição do Congresso é que tramita uma PEC para criminalizar o porte para uso pessoal de qualquer droga. Outro BO também é o piso de enfermagem. A ação contesta a lei que determina o piso nacional. O pagamento foi restabelecido em decisão liminar. Isso aconteceu no STF. Só que a posição do Congresso é a advocacia do Senado questionou decisão que restabeleceu o pagamento. Outros temas também aí que tá rolando. A posição do STF, aparentemente, do imposto sindical a favor da campanha Contribuição Assistencial de sindicalizados e não sindicalizados. E o Congresso tem uma posição de oposição, é contra, e anunciou obstrução da pauta no Senado. Casamento homoafetivo. Corte reconheceu a união homoafetiva como um núcleo familiar. Isso foi em 2011, se eu não me engano, que aconteceu. E a Câmara discute projeto de lei que veta o casamento. E o Marco Civil da Internet. Ações contestam os dispositivos que tratam sobre a responsabilidade de Big Techs. Beleza? E a Câmara está discutindo proposta de regulamentação das redes sociais. Então, o pau vai comer. Pois é, parece que a Rosa Weber ela aproveitou aí o final do mandato dela, o final
que ela estava ocupando a vaga do STF, aproveitou a presidência, né, que ela acabou sendo nomeada como presidente, para pautar esses temas que eles estão aí soltos faz um monte de tempo, tá ligado? Que não anda, porque o Congresso não quer legislar sobre, o Judiciário também não quer mexer, então tava todo mundo cheio de melindre para tocar no negócio. A Rosa Weber falou, já que eu tô com meus últimos 2 anos aqui, vamos botar tudo para julgar, né? E aí acabou que depois ela deixou essa bomba na mão do Barroso agora, né? Que é quem assume. E ela mexeu com a gente tendo um Congresso reacionário, né? Como a gente de fato tem, mexeu em vários temas aí que tocam esse clamor aí do, do Brasileirinho. conservador brasileiro, tá ligado? E aí ela fez esse voto, que foi o voto sobre o aborto, né? Eu até procurei gravação, mas ela fez só escrito mesmo, né? Foi um voto assim, dentro dos autos mesmo, né? Pra ficar pra posteridade, porque mesmo se ela sair, aquele voto já vai contar naquele placar, né? Então o voto dela ela já deixa e depois sair, Só né? uma dúvida, Ela depositou o voto online e o Barroso fez requerimento para que fosse a plenário ser julgado presencial e pediu vistas para isso. Daí foi suspenso, entendeu? Só uma dúvida, o presidente do STF é sorteio ou é rotação? A rotação, se eu não me engano, Denis, é por ordem Entrada? de Atividade, antiguidade? acredito que é. É tipo, eles fazem rotacionam, né? Acho que o critério que eles utilizam é É um rodízio. rotação. Tá. Um rodízio, deve ser pré-determinado. É cada hora um vai ocupar isso aí, independente, né? E é. Já foi agora o Barroso, eu acho que antes dele era o Alexandre de Moraes, Antes da Weber era o Alexandre, né? Era o Xandão. não recordo Eu agora, acho que era o falar Xandão. assim de cabeça, não lembro. E deixa eu ver, uma pergunta, quantos anos são? São 2 anos? 2 anos, 2 São, anos. são 2 Tá. anos. E o presidente do STF também é o presidente do CNJ. O CNJ é a corregedoria das corregedorias, entendeu? Sim. Então, eventualmente no estado a corregedoria não está funcionando, é o CNJ que vai lá em cima, entendeu? O CNJ ele toma conta de todos os juízes da parte ética, dos cartórios, sabe? O CNJ faz tudo isso. Então ele é presidente tanto do STF, que é um tribunal, quanto do CNJ, que é uma instituição correcional, né, digamos assim. Beleza. E ainda nessa linha aí, ó, o Barroso respondeu. E aí, Barroso, tá tendo treta ou não tá tendo treta? Qual que é a fita, mano? Tá tendo pancadaria? Quem é que tá atrasando o seu lado, Barroso? O Senado tá atrasando o seu lado? Fala pra nós. Presidente, o senhor ontem falou muito sobre a questão da pacificação do país e da harmonia entre os poderes. Mas nos últimos dias a gente tem visto aí uma forte reação do Congresso aos julgamentos do Supremo, né? Caso do marco temporal, aborto e até das drogas. O senhor, na visão do senhor, há uma crise entre o Legislativo e o Supremo? E o senhor pretende procurar os presidentes da Câmara e do Senado, uma reunião conjunta? Olha, como eu disse ontem no meu discurso, a Constituição brasileira, ela cuida de muitos temas que em outras partes do mundo são temas exclusivamente da política, mas a Constituição brasileira, além de organizar os poderes, organizar o Estado e definir direitos fundamentais, ela cuida de matérias tributárias, ela cuida de matérias de saúde, de educação, de proteção do meio ambiente, de proteção dos indígenas. Portanto, o arranjo institucional brasileiro cria algumas superposições entre atuações que poderiam ser interpretação constitucional e que poderiam ser matéria política. E, portanto, nessas superposições, eu pretendo dialogar com o Congresso de uma forma respeitosa e institucional, como deve ser. Tá aí. Eu, honesto e sinceramente, Peraí. diria que não vejo crise. O que existe, como em qualquer democracia, é a necessidade de relações institucionais fundadas no diálogo, na boa vontade e na boa fé, e disso eu não tenho nenhuma dúvida que acontecerá.
Aí então, né? Passou, meteu o famoso pano quente. E vamos ver aí, ó, exemplos de reação do Congresso, tal. O primeiro exemplo que a gente trouxe aqui é como a tropa conservadora do Congresso se mobiliza contra a pauta no STF. O movimento em torno de temas como aborto e drogas tenta unir a direita para manter acesa a chama dessa força política no pós-bolsonarismo. Então, tem aí, ó, por exemplo, aborto. Peraí, deixa eu assinar aqui, vai. Vou assinar você, tá? Veja. A gente viu naquele quadrinho, né? Acho que já viu tudo. Posso pular? Você que manda aí, roteirista. Vamos ver aqui, vai estar aqui, né? Eu acho que eles vão recapitular, mas se tu quiseres dar uma olhada nesse também. Ah, basicamente aquele quadrinho lá então que o pessoal tá aqui, né, mano? Aborto, casamento homoafetivo, ó lá, o Sérgio Moro postando, ó. Sem congresso, sem debate com a sociedade, sem consulta ao Estado e municípios, sem pergunta aos pais. Governo Lula impõe banheiros unissex para todas as escolas públicas do país. Maconha, Osmar Terra. Maconha. Osmar Terra. O movimento para a legalização da maconha dita medicinal é, na verdade, uma estratégia, um cavalo de Troia para favorecer a liberação da maconha recreativa e a médio prazo com os mesmos argumentos. Todas as drogas hoje ilícitas. Osmar Terra que tava aí enfiando cloroquina nos outros, né? Durante a pandemia. Tá aí, velho. Tá aí, então. Ó. Damares. Meninos vestem rosa e meninas vestem azul. Opa. Aqui a Damares me taxou, hein? É o contrário. Púlpito. Feliciano Tapá também. Quem mais Tapá? Michele Bolsonaro e as crianças. Até as crianças estão pá. Quem mais tá aqui? Barroso. Barroso tá sempre vaidoso, ó lá. Com o seu gelzinho no cabelo. Será que ele passa um gelzinho no cabelo ou uma pomadinha? Tá aí. Fica a dúvida. O Barroso ou vaidoso? Quem é esse aqui? O bombeiro. Apagando o incêndio. Alexandre Padilha. Eita. E aí, tá aí. E protesta. E protesta. E vai. E vai. E veja. E fala. É isso. E aqui tem o Nicolas e Samia Bonfim, né? Não, é o deputados do PP ironizam discussão sobre casamento homoafetivo. Entre quatro paredes. Eu peguei o exemplo de um deputado da direita, que pelo menos aqui não foi tão birutinha assim, entendeu? Bom, justo, tá aí. Sara tentando mudar um pouquinho, ajudar a imagem dos direitistas. Senhor presidente, está na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei. Isso é indiscutível. Eu custo acreditar que esta comissão está debatendo aqui o que já foi discutido e debatido e no Supremo Tribunal Federal, há 12 anos atrás, decidido. Todos são iguais perante a lei. Eu vejo aqui muito debate usando como pano de fundo religião, crença, igreja. Nós não estamos aqui na igreja, estamos no Parlamento Brasileiro para discutir direitos. Eu sou de direita, eu tenho família, sou casado, pai de 3 filhos, eu sou católico atuante, mas eu defendo o direito igual para todos. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. É como eu disse, não estamos aqui discutindo se a religião A ou B deve prevalecer ou não. Estamos discutindo direitos adquiridos como o que já foi aqui discutido, inclusão a plano de saúde, herança, divisão de bens, separação, direito sucessório e o imposto que todos pagam é igual ao de todos. Ninguém paga imposto aqui maior do que ninguém. Todos têm o mesmo direito. E é isso que a gente tem que debater aqui, o direito das pessoas. É isso que a gente tem que debater. Eu vejo aqui, presidente, infelizmente, muito discurso de muita forma machista. Muitas vezes, discursos como se fossem leões. E entre 4 paredes, muitas vezes, esses mesmos leões fazem sussurros de gatinhos, presidente. Humilde, hein, mano? Humilde, deu a cal e eu vou cantar uma canção pra ele.
Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Tá aí. Gostei. É direitola ele, ô Sara? É direitola do PP, né? Será que é de Santa Catarina? Não, é do Alagoas, Ah, né? da Lagoas, eu não vi ali, não. Desculpa, agora tô vendo ali. Mas o Amin é meio assim aí também. O Amin, Tá aí. que é do PP também, né? Só que de Santa Catarina, ele é senador, né? Tá aí, tá aí. Então é isso aí, mano. Por mais Marx Beltrão e por menos Nicolas, o Bobão. Vamos ver o Nicolas o Bobão. Por que não o casamento não possa ser infinitas pessoas? Por que o casamento não possa ser com idades diferentes? Não pode ser com uma pessoa de 40 e uma pessoa de 14. Por que o casamento só precisa ser entre o homem e entre a mulher? Porque exatamente isto é o casamento. É exatamente isso que eu estou querendo dizer. É uma estrutura da realidade. Então, podem chamar do que quiser, não tem problema. Só que as consequências, repito, civilizatórias e culturais disso é muito grande. Teve algo que ele me disse que ele disse que eu prestei bastante atenção. Aonde vamos parar? Daqui a pouco vai ter adulto casando com criança. Em que país o senhor vive? São cerca de 2,2 milhões de crianças, de meninas que sim, já estão casadas com adultos, inclusive um prefeito do PL. O nome dele é Rissam Derraim. Ele tem 65 anos. Ele se casou com uma menina de 16 anos. Aliás, a menina tem 16 anos agora, mas quando eles se casaram, ela tinha menos de 16 anos. Isso é crime, isso é ilegal no Brasil. É com esse tipo de suposta família com a qual a gente tem que se preocupar. Porque isso não é família, deputado. Isso é estupro, é violência, é abuso de vulnerável. É disso que se trata, mas não. Contra essa, aí sim, deformação, contra essa imoralidade, não vejo deputado de extrema-direita se levantando e supostamente se revoltando. Está se revoltando com o quê? Com as diferentes formas de demonstração de amor que existem, felizmente, na sociedade brasileira, apesar do ódio e da violência de uns e outros que estão aqui querendo levar adiante um projeto como esse. Alguns utilizam um suposto argumento jurídico para sustentar aquilo que, na verdade, é só violência. Porque vão dizer, olha, no Código Civil diz assim, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição familiar. Olha, se fala em homem e mulher, qual é a grande conclusão dos gênios do terraplanismo? Se não está nessa configuração, não é família. O que diz a Constituição brasileira também? Que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Para os gênios do terraplanismo também. Se está fora disso, não é configuração familiar. Aí os exemplos que eu disse, deputada Fernanda. Mãe solo, crianças que são criadas pelas avós, crianças que são adotadas também por mãe solo. Não são configuração familiar? É com base nessa compreensão e nos outros princípios constitucionais, presidente. Dignidade da pessoa humana, proibição da discriminação, pluralismo como valor sociopolítico-cultural, liberdade e autonomia da vontade do indivíduo para dispor da própria sexualidade, direito à intimidade e à vida privada, e a promoção do bem de todos, como objetivo constitucional, que o Supremo Tribunal Federal deu um voto lindo e fundamental para hoje cerca de 100 mil famílias brasileiras, respondendo à de 4277 e à DPF 132, que reconheceu que outras configurações também podem ser reconhecidas como família. Portanto, união homoafetiva é sim uma família brasileira, tem isso como Constituição e merecem ter os seus direitos preservados, presidente. Tá aí, Samia falando o óbvio, né? Óbvio. E a treta continua. Deputado protocola PEC, que autoriza o Congresso a suspender decisões do STF. Essa é pesada, hein? A proposta de Domingos Sávio, do PL Minas Gerais, altera o artigo 49 da Constituição, que estabelece as competências dos legislativos. Em publicação nas redes sociais,
aliás, em publicação na rede social X, o vulgo a.k.a. Twitter, nesta quinta-feira, dia 28, Sávio afirmou que a PEC 50/2023 já tem 175 signatários. O mínimo para uma PEC ser apresentada é de 171 assinaturas. A proposta altera o artigo 49 da Constituição Federal, que estabelece as competências do Congresso. Segundo o texto, o parlamento poderia deliberar por 3/5 dos membros de cada casa legislativa em 2 turnos sobre projeto de decreto legislativo do Congresso Nacional apresentado por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado, que proponha sustar decisão do Supremo Tribunal Federal que tenha transitado em julgado e que extrapole os limites constitucionais. A Constituição também determinaria que o decreto legislativo será promulgado pelo presidente do Congresso Nacional e comunicado ao Supremo Tribunal Federal com vigência imediata. E na justificativa, Sávio afirma que o Judiciário tem o dever de assegurar o respeito às leis elaboradas por aqueles que detêm o poder que emana do povo, o poder de legislar em nome do povo. Tá aí, isso aqui é sério, hein? Se passar, é sério. E por último, mas não menos importante, união de 22 frentes parlamentares repudiam o STF e defendem prerrogativas do Congresso. Vamos ver os boca aberta. Olha, aqui tem boca aberta. Essa aqui é boca aberta, ó. Isso aqui é boca aberta, Denis, ó. É o Salles. Bora ver. Vou colocar na velocidade 1,25 aqui, porque 6 minutos é muito tempo de boca aberta. Esse movimento e esse diálogo aconteceu ontem, uma reunião na liderança do PL, e o nosso intuito é a defesa do parlamento. Nós, deputados federais aqui, eleitos pela população brasileira, assim como os senadores, todos nós, independentes de partido político, e por isso todas essas frentes aqui reunidas, 22 frentes. Então aqui não é um movimento de direita ou de esquerda, é um movimento do parlamento, em defesa do parlamento, em defesa da sociedade que nos elegeu. Nós não podemos aceitar que tenham acontecido invasões ao poder legislativo. Aqui nós fomos eleitos para fazer aqui na Câmara e no Senado as legislações pertinentes aos diversos temas. Então a gente sabe de que cada poder deve se restringir ao seu papel. E essas frentes reunidas com o Partido Liberal e com o Partido Novo vêm aqui defender as prerrogativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então nós estamos aqui unidos para pautar e para discutir a defesa do parlamento brasileiro, que nada mais é a defesa da sociedade brasileira. Nós queremos entendimento e respeito, nada além disso. Os nossos deputados e deputadas aqui presentes corroboram de uma ideia que vocês leram a nota que nós encaminhamos para a imprensa ontem, corroboram da ideia da defesa intransigente ao artigo 49 da nossa Constituição. O artigo 49 que diz as atribuições do Poder Legislativo e mais do que isso, no seu inciso 11º deixa muito claro que cabe ao Poder Legislativo zelar por suas competências e atribuições. A constante invasão de competências ou a usurpação de competências, como preferirem, por parte do Poder Judiciário tem que cessar. A representação popular cabe a nós, parlamentares legitimamente eleitos pelo sufrágio universal, sejamos deputados ou senadores. Cabe a nós a tomada de decisão em nome da sociedade brasileira. Para isso, vivemos em uma democracia representativa. Muitos das senhoras e senhores da imprensa me perguntaram ontem, mas o que levou a isso? Por que isso? Uma sucessão de decisões e de invasões à nossa competência legislativa levaram a esse momento que significa um basta. Um basta muito claro a tudo aquilo que nós não concordamos quanto à usurpação de competências do Congresso Nacional. Seja na relativização constante do direito de propriedade, seja na liberação das drogas, seja na liberação do aborto, seja na dificuldade constante da garantia da legítima defesa, a regulação de redes sociais e liberdades individuais, isso tudo que congrega as mais diversas frentes parlamentares. Bem, essa não é uma obstrução feita pela oposição. É um movimento de obstrução que está sendo feito por deputados das mais variadas frentes partidárias, é totalmente suprapartidário e são de pessoas que estão preocupadas
com os avanços e abusos que vêm sendo cometidos por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Preocupados com a preservação das nossas competências. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente abusando de suas competências, invadindo as nossas prerrogativas. Recentemente nós vimos o marco temporal, a volta do imposto sindical. Vimos também a questão da descriminalização das drogas, buscando, através do Madin, que deveria supostamente julgar se era constitucional ou não o artigo 28 da Lei 11.343, querer inovar no ordenamento jurídico, inclusive querendo definir quantos de grama é crime ou não para o usuário. E agora, num tema muito crucial, um tema muito sensível para a população, que é a questão do aborto. O aborto sequer deveria ser debatido nessa casa, porque a vida é um direito inalienável. Não podemos permitir que aqueles que não tiveram um voto sequer queiram se miscuir na nossa atividade parlamentar e legislar em nosso lugar. Porque quando o Supremo faz isso, não tiveram um voto sequer, nós, representantes do povo, como diz a Constituição, estamos sendo desrespeitados, mas mais do que isso, quem está sendo desrespeitado é o povo brasileiro, é a soberania popular. Por isso que agora a Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, Senado, faz esse movimento de obstrução para que haja uma resposta a essas usurpações, essas invasões de competências. A população há muito tempo vem nos cobrando. Para que vocês servem? Para que servem 513 deputados e 81 senadores se vocês deixam o Supremo legislar? E não sabem que é difícil conseguir instrumentos quando nós temos os membros da casa à mercê do presidente do Senado e o presidente da Câmara. Mas agora, com essa união das frentes, união de deputados suprapartidários, nós temos certeza, convicção de que a Câmara vai parar, o Senado vai parar, nada mais vai ser votado enquanto não respeitarem as nossas prerrogativas. Obrigado, viva a democracia e o parlamento. Antes de abrir a roda, né? Olha a diferença de altura desse cara que tá falando pra esse cara aqui do fundo. Eu tava pensando nisso agora, assim, meu Deus, que eu me nanico. Caraca, velho. Parece que esse cara aqui tá em cima de alguma coisa e esse cara tá de joelho. Tá aí. Não parece que ele tá de joelho, parece que ele é minúsculo mesmo, que ele é todo pequeno, totalmente pequeno, a cabeça é pequena, o tronco é pequeno, tudo pequeno. Até de moral, né? Até a moral dele é pequena. Tudo. Que abalo, hein, velho? Mano, é muito... Tipo, o cara que tá do lado dele é 3 vezes o ombro, sabe? Mano, olha aqui, ó, da cabeça dele pro ombro do cara tem uma distância significante aqui, ó. Olha aqui, ó, pro ombro do... E ele tá no primeiro plano, na perspectiva. Que bicho. E botaram ele pra falar pra ver se subindo no púlpito não Esses sobe dois tanto, tiozinhos né? aqui atrás, ó. Esses dois tiozinhos aqui atrás, eles nem parecem ser tão altos, mas olha como é que esse cara tá batendo quase no ombro deles, ó. Meu Deus do céu, cara. Parece vovô, né? O vovô deles. Né? Então é isso. Mano. Tá. Denis, o que tu acha, mano? O STF tá a mais? Tá a mais? Não, ou os caras estão aproveitando do ensejo e reclamando demais? Cara, é assim, não existe vácuo de poder, né? Ao mesmo tempo que o Congresso ele deixa esses temas aí, não deixa esses temas avançarem para a gente ter alguma posição assim melhor para a sociedade brasileira a respeito disso, discutir com seriedade isso aí e não acaloradamente com emoção, o Congresso não deixa isso acontecer, né? Aí o STF, aproveitando esse vácuo, ocupa esse espaço, né? E, cara, sinceramente, se eles conseguirem sustar a decisão do STF por votação do Legislativo, aí acabou o STF, mano. Sinceramente. Aí pode tocar que acabou, porque daí qualquer decisão que for contrária ao interesse deles e tudo, eu acho que vai perder o sentido do tribunal, sinceramente. Né? Se passar essa proposta aí. Então, cara, Então, tipo assim, eu acredito assim, que a gente tem um Congresso extremamente invasivo em relação aos outros poderes, ele tá avocando para si, né, competências do Executivo, a gente já tá vendo isso, virou uma anomalia, que agora só se governa, né, com o conchavo com eles, e agora ele também mas tá nisso tá falando que tá... até o poder de decisão do ele STF. Ele tá avocando o bagulho assim, do Executivo, porque o que eu sentia antes, tá ligado? Aí você vê se você sentir isso também.
Que tipo assim, manja, aquela criancinha aqui, mano, que tá aqui brincando com o brinquedo, aí chega o outro amiguinho brincando com o outro, não quero mais esse aqui não, e quero pegar o do amiguinho. Eu sinto que o Legislativo tava nesse meta, assim, mano, eu não quero mais meu brinquedo, eu quero, mano, tô ausente das minhas funções e vou lá querer brincar com o brinquedo do Executivo, que é o orçamento, né, que é isso aí. E deixou o dele lá largado, tá ligado? E o STF olhando assim, opa, esse aqui é legal, hein, esse aqui você tá deixando de lado, é legal. E agora ele viu que o STF tá brincando com o dele lá e falou assim, ué, mas aquele ali era meu. Não tem. Você não sente um pouco disso, assim? Não, de fato, é isso mesmo. Eles estão, assim, preocupados tanto com o executivo que abandonaram, né? Abandonaram não, mas, tipo assim, esses temas aí, principalmente esses temas que foram pautados, né? Esse Congresso, a composição do Congresso, ela vai, né, usar de argumentos, como é que eu vou te falar? De um clamor religioso ou alguma outra coisa, assim, ou de escandalizar em cima deles, entendeu? Então, todos os temas assim que eles podem escandalizar em cima, em que a gente poderia fazer debates melhores para a sociedade, eles não deixam. Aí o judiciário vai ter que fazer alguma coisa, entendeu? As paradas vão chegar, a Rosa Weber aproveitou a oportunidade que ela teve e mandou ali, né? Pautou tudinho, deu o voto dela na opinião que ela, do jeito que ela achava que tinha que ser, né? Fundamentado do jeito que ela achava que tinha que ser. E, cara, sinceramente, eu acredito que desbalanceia completamente o sistema tripartite do Montesquieu, se o legislativo daí ele puder fazer isso com o judiciário, porque a vontade do constituinte foi que, ainda que a gente tenha um STF que pode não estar agradando todo mundo, ainda que ele, né, cometa erros e tudo, é atribuição dele dar a palavra final em determinados temas transitados em julgado, né, através da discussão do órgão colegiado, né. Então, se acontecer isso aí, é a falência do STF, sinceramente. Eu não sei se vai vingar, né, mas eu acho problemático. Pode crer. Ô Sara, deixa eu perguntar uma parada pra você. O negócio é o seguinte, eu tenho a sensação, assim, tá? Como leigo, como um cara que tá voando por aí, né? Eu tenho a sensação que, mano, que o STF, de forma geral, ele é meio folgado, assim mesmo, né? Tem ali, né, as caixinhas dos poderes e tal, né? E eu sinto que o STF, muitas vezes, ele é meio folgado, assim, ele sai invadindo o poder. Por que tu acha isso? Não sei, eu tenho uma sensação, assim, sabe? Uma sensação, assim, aquela coisa assim, atrás, aquele vulto atrás, feeling, assim. Isso, o feeling. Mano, é meio folgado, assim, tal, né, velho? Porque não existe o vácuo do poder. Aí, né, tem aquela criança ali brincando com aquele brinquedo meio de lado, mano. Vou brincar com aquele brinquedo. Eu sinto o STF um pouco folgado, assim. E, por outro lado, eu sinto o legislativo... Por outro lado, mais relativa aos ministros? Talvez, pode ser. E, por outro lado, eu sinto o legislativo, não só nessa legislatura, tá? Mas na passada também. Eu sinto, mano, que o Congresso, de forma geral, ele tem faltado, assim, também a República, tá? Eu sinto muito isso, assim. Eu vejo muita coisa... vou falar do jeito do povão mesmo. Muita coisa idiota sendo pauta, sendo discutido. E, mano, e coisas práticas que vai mudar. Eu tô tentando puxar aqui alguma última coisa que, tipo assim, que o Congresso foi tentar dar jeito. Eu lembro que na pandemia ele se agilizou, né? Agilizou os processos pra agilizar a parada. Mas antes disso, no momento fora de pandemia ou depois, eu não lembro nenhum fato assim que o Congresso sentou assim, pô, isso aqui é uma pauta da sociedade brasileira, precisa agilizar o lado brasileirinho que eu vou fazer esse corre aqui, tá ligado? Eu não tô lembrando de nenhuma. Então eu sinto que o Legislativo também tem sido ausente da sua função dentro da República. Mas também tem aquele ponto de um poder dado, né? Você não retira a hora que você quer, né? Você conquista de volta. Então, assim, como eu tenho a percepção que o STF é meio folgado, que ele conquistou um poder que ele não tinha, né? Que o Legislativo deixou essa brecha, deixou esse vácuo. E o Executivo também, de certa forma. E o STF tomou esse poder. Agora eu acho que só tem uma forma de tomar de volta. Que é brigando, é conquistando esse poder de volta, né, mano? É falar assim, mano, tipo, né? Sai pra lá que isso aqui é meu. Tipo, uma coisa assim, né?
sei lá, fez uma analogia aí, comente aí sobre isso. Botamir, você tá viajando demais, mas não, tem... Não, tu não tá viajando, é bem assim mesmo que acontece, a gente chama... É que o que tá acontecendo não é um jogo de freios e contrapés. O que tá acontecendo são os poderes tentando medir força um com o outro mesmo. O que acontece... o que acontece é... essa PEC, por exemplo, que o Congresso está propondo para que possam reverter a coisa julgada, que a gente chama, que é quando uma decisão transitou em julgado, né? Está em definitivo. Reverter a coisa julgada pelo parlamento por uma questão de extrapolação constitucional é ridículo, porque quem define o que é constitucional não é o STF. Aí eles só vão poder reverter. Mas o Senado não tem essa função até certo nível também? Se o STF disser que o STF fez algo inconstitucional. Mas o Senado também não tem essa função em ter certo nível? Não é até o desenho das cúpulas lá? O Congresso para cima e o Senado para baixo? Ele também não tem assim? Não. É exclusivamente do STF a função de ser guardião da Constituição. Você vai ter, tipo, comissões de cidadania e justiça, essas coisas assim, ou de Constituição e Justiça, dentro tanto da Câmara quanto do Senado, que quando você tem um projeto de lei, você submete a essa comissão de Constituição e Justiça para que essa comissão verifique a viabilidade constitucional desse projeto de lei para tramitar entre as outras comissões ou no plenário, né, para ser votado. Isso. Entendeu? Sim. Você tem isso. Agora, fazer prévio, controle né? constitucional é STF. A partir do momento que a lei entra em vigor, se alguém reclamar ao STF a inconstitucionalidade dessa lei, cabe ao STF decidir se ela é inconstitucional ou não. Não, mas assim, Entendeu? a minha pergunta vai mais profunda, assim, porque um dia aqui no Cisterna de Notícia, eu acho que foi você mesmo, sabe, que tava falando que assim, o STF, quando você mergulha muito mais, ele é o guardião da lei, beleza? O STF, Sim. em tese, ele não legisla. Só que quando o negócio começa a ficar mais fundo, coisa e tal, e quando começa a entrar naquela zona meio tênue, ele acaba tendo que, de certa forma, legislando um pouco. É que assim, ó, amiga, deixa eu te explicar isso. É que assim, Calma, ó, deixa eu fazer a pergunta. Essa tese, você que falou aqui um dia no Cisterna de Notícia, tá correto? Sim, eu lembro. Isso, tá eu correto lembro. isso, né? Uhum, Agora correto. minha pergunta é o seguinte. O legislativo, em tese, legisla, né? Aí a minha pergunta é, e aí a gente sabe que dentro das duas casas, tem uma das casas que é mais aquela que é interna, que pensa para ver se tá tudo em conforme com a Constituição, que é o Senado. Correto? Não é assim, não é? Né? O Neymar não fez isso lá, a cada do Congresso é com a tampinha para cima, porque é para ouvir a demanda do povo. E a do Senado é com a tampinha para baixo, porque é o momento reflexivo do Legislativo. Não, mas isso são atribuições legislativas. Isso, então, aí minha pergunta é o seguinte... Então vão ter temas que vão se originar a partir do Senado a serem legislados. E alguns temas serão demandados à Câmara dos Deputados. Mas isso é uma atribuição legislativa. Isso, beleza. Seja do Senado, o Senado legisla, a Câmara também legisla, tá? O que pode acontecer é uma tarefa de fiscalização de atos, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário, pelo Congresso Nacional, que seja pela Câmara ou pelo Senado, mas isso não é controle constitucional. Não, beleza. Isso não é calma, controle mas peraí. Não constitucional. vamos abrir de digressão, senão a gente vai mais longe. A minha pergunta vai ser o seguinte. Se o STF, que é para fiscalizar as leis, quando você chega na linha tênue, ele acaba meio que legislando um certo pedaço, a minha pergunta é, o Senado ou o Congresso Federal que legisla, quando chega na linha tênue, ele também não acaba fiscalizando também um pouco as leis? Não existe isso? É que Sacou a o que pergunta? acontece assim... Não, foi boa a pergunta. É que ela demanda uma resposta que talvez não seja a que tu queres escutar, amigo. Não, tudo bem, não quero escutar nada, eu tô uma dúvida mesmo. Vamos ver se eu tô entendendo a tua pergunta. Olha só. Mas é uma boa pergunta, tá?
Seguinte, quando o processo legislativo, ele passa por várias questões, desde a justificativa, você está legislando aquilo, sabe? Tem um relatório, estudos, você vai consultar, vai fazer audiências públicas, tal, a sociedade é consultada também, não é do nada que surge, sabe? E passa por vários procedimentos. Passa pela Comissão de Constituição e Justiça, lá vão ter os técnicos e assessores que vão dizer se há viabilidade constitucional daquele projeto de lei ou não. Sempre nos debates, esses mesmos legisladores estão falando, mas isso é inconstitucional, isso não é. E estão debatendo sobre isso, entendeu? Sobre a que ponto a licitude daquilo que eles estão debatendo, que seja, sabe? A legalidade daquilo. Isso vai ter esse debate, sabe? Pode passar por todo mundo, aprovar. O presidente também olhou, sancionou. A partir do momento que entra em vigência uma lei, as pessoas que são os destinatários dessas leis ou que são impactadas por essas leis podem fazer uma reclamação junto ao... Não é esse o nome do procedimento, tá? Tô só falando assim para ficar didático. Tá. Mas você pode fazer uma reclamação junto ao STF, por exemplo, acionar e tal, por diferentes vias e diferentes ações, o STF para dizer, isso aqui é inconstitucional, ou pelo menos, num caso concreto da realidade, isso aqui aplicado vai gerar determinado dano, que não é o que é esperado da aplicação dessa lei. Entendeu? Porque o que acontece é o seguinte, o legislador, quando ele está escrevendo a lei, ele não... Assim, é muito difícil você prever todas as hipóteses das relações humanas existentes no planeta Terra, entendeu? Então, eventualmente, você vai lá, promulga e pipoca um caso no meio do nada que tu causou um dano aquilo lá, entendeu? E aí o STF pode tanto analisar aquilo como inconstitucional à luz de direitos da igualdade, etc, etc, ou ele pode modular, pode falar, não, essa lei aqui ela é constitucional, mas precisa ter uma modulação, uma exceção a essa regra, entendeu? Então, nisso dele falar, isso aqui é uma exceção a essa regra, já é uma legislação. Porque toda vez que você dá uma interpretação nova a uma legislação, ou dá uma variável interpretativa, ou modula a aplicação, que seja, você está relegislando. Entendi. Porque o direito é aquilo que o juiz diz. Em muitos casos, né? Ele não é isso. Mas em muitos casos ele será aquilo que o juiz diz. Nos Estados Unidos se confunde essas figuras de lei escrita, né, e a jurisprudência, elas se confundem bastante, né? A gente tem muito específico a figura da jurisprudência e da lei, né? Mas a jurisprudência também faz força de lei, entendeu? Entendi. Ô Denis... E a cultura também. Sabe? São fontes do direito. Total. Ô, Denis, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Não são todas as leis que são pétreas, é isso? Qual que é a diferença das leis pétreas? Tem leis que não podem ser mudadas, é isso? Mesmo pelo legislativo? Tem algumas cláusulas da Constituição em que elas não podem ser reduzidas, elas não podem ser alteradas no sentido de reduzir a norma. Por exemplo, se eu quiser acrescentar um direito, né, a colocar a mais alguma coisa e além daquilo lá, existe até a possibilidade. Agora, você não pode ter retrocesso, né? Nesse tipo de cláusula pétrea. Artigo 5º, por exemplo, da Constituição, né? Que fala sobre direitos individuais ali. Então, tipo assim, nesse caso, cara, o STF, cara, ele vai ter todas as atribuições dele, tudo que o Sara estava falando, tudo que é relacionado ao STF é ligado ao controle do que é constitucional, do que não é. Tanto que só chega no STF se você, por exemplo, aqui na primeira instância, quando eu entro com a ação, eu tenho que dizer que ela é inconstitucional logo no começo. Eu tenho que pré-questionar, entendeu? Se eu quiser, eventualmente, algum dia chegar com ela no STF, né? Então, assim, você está esvaziando. O grande problema dessa lei, do jeito que ela está sendo proposta aí, é que o controle de constitucionalidade final vai ficar na mão
do legislativo, tá ligado? Sendo que o controle de constitucionalidade sendo a atribuição exclusiva da instituição, aí a gente não tem que tirar assim, o que é a instituição, porque são os magistrados que hoje representam essa instituição. Vamos colocar assim, ó, separar em duas caixinhas, tá ligado? Aham. Porque pode ser que a gente confunda essas coisas, mas é tipo assim, a partir do momento em que você pega um juiz de futebol e fala que não vai ser o juiz de futebol que vai julgar as coisas lá, que vai ser, né, O os técnico. jogadores que vão decidir entre eles como é que vai, o que vai ser falta e o que não vai, entendeu? E o juiz ele vai ficar continuando correndo no campo. Qual a função do juiz? Não tem mais, entendeu? Se o controle de constitucionalidade final ficar no legislativo, aí pronto, aí já virou bagunça. Os caras estão querendo toda, criar um entendeu? VAR, então, deles. É o VAR. Institucionalmente falando, tá ligado? É o VAR do STF, que agora o VAR que tá com isso, né? Depois que o VAR chegou, o juiz não apita mais no campo, viu? Só corre mesmo. mais. Então, é que eu acho que o que pode estar confundindo é assim, ó. Existe o que a gente chama de controle de constitucionalidade concentrado. Esse é de competência do Supremo. E o controle de constitucionalidade difuso. Porque o que seria o controle de constitucionalidade difuso? É quando você está tratando de uma lei específica, você não está falando da Constituição, você está falando de uma lei específica, tal, algum direito, entendeu? E que no debate, no pano de fundo, existe uma questão constitucional. Sabe? Então, você não está fazendo uma análise direta da constitucionalidade de determinado fato jurídico ou legislação. Você está fazendo uma análise específica que não tem nada a ver com a Constituição, mas de pano de fundo você traz um ponto constitucional a ser considerado. Outra coisa é você pegar uma confrontação direta entre uma legislação ou um artigo de alguma legislação e aquilo que a Constituição prevê e querer um controle direto de constitucionalidade, de compatibilidade dos institutos, entendeu? Isso o STF que faz, tanto na confrontação de legislação quanto até de teses de antinômicas, né? Quando você faz antinomia, que a gente fala é quando a Constituição contraria a própria Constituição. Por exemplo, um caso de eutanásia, né? Direito à vida ou dignidade da pessoa humana, entendeu? As duas estão na Constituição. Quem é que faz esse controle antinômico de tese, né? Essa ponderação, entendeu? E isso tem muito nesses casos polêmicos. Muito, 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 muito. Porque os direitos individuais estão previstos na Constituição. Individuais e sociais também. Porque muita gente fala que é inalienável o direito à vida ou o direito à dignidade da pessoa humana. Ninguém fala que é inalienável o direito a férias. Ninguém fala que é inalienável o direito ao FGTS. Ninguém fala que é inalienável todos os direitos sociais dos empregados que estão previstos na Constituição. Tão inalienáveis quanto o direito à vida e dignidade da pessoa humana. Entendeu? E quem decide qual que é mais ou menos é o STF. É uma ponderação de direitos, né? Na verdade, quando você faz a ponderação. A partir do momento que não existe um direito absoluto, quando você vai aplicar o direito no caso concreto, você vai ter que ponderar direitos. Então, como é que você faz a ponderação do direito à vida do feto, se tu quiseres considerar nessa linha de argumentação, vocês sabem que não é a minha, mas apenas para fins de argumentos. Se você vai fazer uma ponderação de direito à vida do feto contra o direito à personalidade da mulher. Entendeu? Porque o direito à personalidade envolve muitas questões. Envolve integridade física, direito de disposição do corpo. Entendi. Entendeu? Ninguém pode te submeter a uma cirurgia que tu não queres. Como ninguém pode te forçar a permanecer num corpo que tu também não queres permanecer nele. Entendi. Agora, uma pergunta... Pô, vocês abriram um... Meu Deus do céu, velho. Tá foda. Meu pai, se ver essa live aqui, ia falar: caralho, esses caras vão convencer o Tamir a ir pra faculdade de Direito. Aí fala: caralho, eu tô 33 anos tentando. Estamos realizando o sonho do teu pai, também, olha aí, ó. Mas assim, eu tenho uma pergunta mais simples ainda, mais surface, tá? Só pra ajudar o brasileirinho aí. É porque assim, mano, na cabeça do brasileirinho médio, a gente mantém lá os 3 poderes clássicos lá, tá lá, mano. Executivo executa, legislativo legisla e, mano, o judiciário fiscaliza as leis aí, vê se tá todo mundo fazendo certo o rolê, tá ligado? Beleza. Ponto isso.
Aí, tamo lá, mano. O judiciário não fiscaliza. Não É fiscaliza? O legislativo. judiciário julga. Julga. Julga é fiscalizar, só troquei a palavra. Só usei outro... Os três fiscalizam, amigo. Aí que tá. Condutas típicas. Legislativo legisla, executivo executa, judiciário julga. Isso, beleza, julga. Vamos lá. Os três têm a mesma competência atípica, que os três se fiscalizam. Tá, não, desculpa então. É julgar a palavra correta. Tá bom, julgar. O judiciário julga. Beleza? Dá a palavra final lá, o julgador. Aí, mano, o que na minha cabeça aqui, tá? Na minha cabeça do brasileirinho rola. Tipo assim, o judiciário tá julgando lá com base nas regras do jogo, né? Nas regras do jogo. Tá julgando, mano, esse bagulho aqui... Mano, essa maconha pode andar de boinha com ela. Com a regra do jogo. Porque, mano, em tese, o judiciário não tá criando nova regra. Aí um dia você me falou, coisa e tal, criou... Mas beleza, tô só emulando o brasileirinho. Mas ele tá só julgando. As regras que tá aí, dá pra falar que dá pra andar com a maconha de boa. Beleza. Aí, o que passa na cabeça do brasileirinho? Agora, nesse conflito. Então, a gente fala assim, não, peraí, então. Já que com essas regras que tá aí, dá pra puxar esse... Dá pra entender isso? Então, eu vou mudar. Eu vou deixar mais explícito a regra. Vou falar que não dá com essa nova regra aqui. Pau. É isso. Aí... Só que aí vocês estão falando, não, mano, não é assim, não é tão preto no branco, não é tão 880, não é. Tem uma zona, e a coisa mais complexa que isso, tem as zonas no meio aí que tem confusão, é isso? Então, o legislativo simplesmente não pode falar assim, mano, não, se a lei é isso aí, você falou que a lei é isso aí, então eu vou trocar essa lei aqui, tá? Tira essa daí e põe essa daqui agora. Não é assim. Isso é, assim, do ponto de vista da direita, isso é o maior tiro no pé do ponto de vista econômico, financeiro, para todo e qualquer mercado. Qualquer mercado. Você simplesmente romper com a segurança jurídica de um país, entendeu? Porque você acaba com a coisa julgada. Acaba com a coisa julgada, eu digo assim, ó, o que a direita tá propondo é a menina dos olhos de todos os trabalhadores. Imagina a gente conseguir juntar uma galera num governo em que não for num momento tão reacionário do Brasil e falar assim, não, então, sabe aquelas decisões lá de terceirização? Caíram. Entendeu? Aí eu topo. Aí eu tô dentro. Aí é que tá, entendeu? Essa é a questão, porque quando você retira do Poder Judiciário esse poder que tem a coisa julgada da sua imutabilidade, não quer dizer que a coisa julgada não possa ser revista. A coisa julgada, ela tem hipóteses muito específicas em que pode acontecer uma revisão, né? Inocentes não podem ficar presos, as pessoas não podem pagar por aquilo que nunca compraram, etc. Então, a coisa julgada, ela tem hipóteses de revisão, mas ela jamais vai ser porque um outro poder não gostou, entendeu? Ela pode ser revista com critérios muito, 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 muito objetivos e taxativos, sabe? Porque senão você gera uma insegurança absurda no país. Absurda. Você vai estar sempre, ainda que você não consiga reverter uma decisão judicial no parlamento, por exemplo, o simples fato de você botar isso numa discussão em plenário no parlamento, sabe, já gera uma instabilidade. Na verdade, não precisa ir muito longe. Na verdade, não precisa ir muito longe, né? Só esse negócio de legislativo ficar qualquer confusão, qualquer voto perdido na Câmara, ficar judicializando parada, já é meio escroto também, né? E tem uma coisa que eu vejo assim, ó. Rodolfo Rodrigues é o prêmio disso, é um master nisso aí, né? Qualquer coisa que acontece no Congresso que ele não gosta, ele judicializa. Só que, amigo, assim, ó, eu acho que tem uma parte da discussão sobre esses temas que é muito burra, porque assim, ó, por exemplo, casamento homoafetivo, tá? O casamento homoafetivo não foi porque alguém foi lá e falou, eu quero casar. Não foi assim que aconteceu. Foi o seguinte, antigamente tinha uma lei previdenciária, acho que na época de 90, 91, por aí, e existia as regras de pensões e tudo mais. Tinha um artigo lá que estava escrito companheiro, que você pode dispor de uma pensão para companheiro ou companheira, sabe? Usando essa palavra, entendeu? Essa palavra específica, companheiro e companheira, não marido e mulher, entendeu? Sim. E aí, o que aconteceu?
as pessoas começaram a entrar com ação, as pessoas que viviam em uma união estável homoafetiva, né, uma unidade familiar ou um casamento de fato, né, da realidade, um extrato da realidade, não uma hipótese, essas pessoas falaram assim, ué, mas eu vivo numa família, então eu quero ter o mesmo direito previdenciário. Meu marido faleceu, eu quero receber pensão. Entendeu? Sim. E aí o juiz, ele tinha que decidir sobre a pensão, mas ele tinha um controle difuso de constitucionalidade para tratar. Sim, sim. Sabe? Que é a Constituição Familiar. Entendeu? Isso é um controle difuso. Entendeu? Sim. Tá claro, tá claro. E aí, isso gerou lá no... Foi bem na época de um movimento que eu sempre falo para vocês do direito alternativo, que os juízes pegavam a Constituição como um instrumento maior de praticar sua hermenêutica jurídica e materializar aqueles direitos fundamentais, ou pelo menos do 1º ao 11º artigo, né, que são os fundamentais de cláusula pétrea, para materializar aqueles direitos. E aí foram dando, até que 2013 chega no STF. Entendeu? Ou 2003, talvez, não lembro agora exato. Aí chega no STF, porque o Ministério Público foi. E aí chega no STF para fazer análise do pano de fundo, se era constitucional ou não considerar uma unidade familiar ou casamento homoafetivo e tudo mais. Boa. Foi assim que foi. E aí, por que tá a burrice? Porque as pessoas têm que entender que não é que assim, ó, eu considero que a família é de um determinado jeito. Ou eu considero que a família pode ser desses jeitos aqui. No final do dia, há famílias. Não do teu jeito que tu gosta. Entendeu? Elas simplesmente existem. E não é que, será que não dá para existir família pluriparental? Existe. Já. Não é se não dá para ter. Entendeu? Já existe. A questão é, dentro dos regimes familiares, há outros direitos que são previstos. Então, direito sucessório, herança, sabe? Oi? Pode falar. Espólio. Os espólios da vida, entendeu? Mas várias coisas acontecem. E o que eu penso muito a respeito disso, eu tô falando muito, né? Não, fica tranquilo. Pode continuar. Pode continuar. Daqui a pouco Thaís vem aqui taxar, que a gente não deixa deles falar, mas tudo bem, vai lá. Deixa ela vir, pode concluir seu raciocínio, sabe? Tô enchendo o saco. Eu só vou concluir assim rapidinho, porque o que eu penso muito é que a conscientização das pessoas para que elas não tenham preconceitos, para que elas abram suas cabeças, para que elas entendam que as pessoas não querem ser nada, elas simplesmente são, entendeu? É uma forma de se resguardar a família e compreender a família como algo bonito e acolhedor, e não a família como uma entidade opressora que expurga os seus filhos ou os seus entes queridos só porque eles não se adequam a um padrão que a sociedade estabeleceu, entendeu? Sim. Então, assim, o que adianta um pai que tem um filho gay, vai lá, expulsa o filho de casa quando o filho é adolescente, enfim, o filho foi viver, conseguiu superar a questão, casou, adotou crianças, tem uma vida maravilhosa, morre e é o pai que herda tudo? O pai que expulsou? Que vai herdar? Sabe? Parte daquilo? É o pai que vai cuidar agora das crianças? Sabe? Então, a gente tem que abrir a cabeça, sabe? Tem que... Meu Deus! Tudo bem, tá certo. Ô, Denis, conclui aí, arremata aí pra gente pros comentários, vai lá. Não, é só para as pessoas tomarem essa noção, assim, de... Que nem a Sara falou, né? Existem as funções atípicas, existem as funções típicas e atípicas, né? Então, cada poder dentro de si, os outros poderes, tanto que o Senado julga, como julgou a Dilma, né? O Senado julga se a pessoa vai ir para o STF ou não e tudo. Ainda que exista isso, né? Se uma inovação institucional nesse sentido aí,
acaba sendo uma desvirtuação, uma tomada do poder atípico, né? Como a Sara falou, acaba ferindo coisa julgada. E a coisa julgada, Tamir, é o que a gente sabe que vai ficar definido. É a regra que, pronto, agora a gente sabe que a segurança jurídica é essa, para a gente aplicar, né? E, por exemplo, uma decisão de um órgão colegiado como o STF não significa que ela é imutável. Significa que pode ser que em outra composição, posteriormente, aquela tese que foi acolhida sobre o controle de constitucionalidade que havia, ela também pode passar por uma evolução através da discussão entre as pessoas para que seja construída uma nova tese. Então, tipo assim, também não é uma imutabilidade do negócio, né? E aí, mas é uma competência do no final STF, você das está falando, né? contas, Essa é uma competência do STF. é a decisão do STF. Tem coisas também que eles chegam até o STF e tem um julgamento que define as coisas, e 10 anos depois, aquele assunto, por causa de uma coisa completamente diferente, chega de novo na mesma temática. Pode crer. E a corte tem que decidir outra vez sobre outra colisão de direitos. E decide diferente, tá ligado? Porque o contexto é diferente, porque a situação é diferente. Que ensejou uma decisão que vai ser diferente e isso vai modificar completamente o entendimento da corte. Então, essas decisões, elas também passam por um processo evolutivo, assim, sabe? Então, assim, eu acho que é uma preservação institucional, isso aí. E aí o legislativo, que já usurpa outras funções de outros poderes, que já está crescendo para outros poderes, né, ele vir e também tirar essa atribuição, vai ser o caos. Aí, esse, no final, o resumo da ópera é isso, né? E o Barroso agora vai ter que ser quem vai ser o cara que vai lidar com tudo isso aí, né? Eu espero que ele tenha a humildade de fazer isso de uma maneira serena. A gente sabe que às vezes ele extrapola um pouquinho nas vaidades dele, né? E ele agora sendo o presidente, nesse momento em que a gente tem esse conflito institucional, né? Espero que ele tenha uma boa condução desse debate, porque isso aí pode acabar mesmo encaminhando, e eu acredito que o governo não conseguiria parar isso, se o Congresso quiser vir para esse caminho assim, de desvirtuar institucionalmente, e que já está desvirtuado o nosso equilíbrio de freios e contrapesos entre os poderes. Pode crer. Pô, ficou legal aí. Obrigado, viu, amigos? Ficou muito legal esse negócio aqui. Me abriu muito, muito o pensamento. E você que estiver vendo esse corte muito legal, lembre-se, Cisterna de Notícia toda terça-feira e sexta-feira às 8 da noite. Deixa seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário aí para ajudar o algoritmo. Vamos para os comentários aí, mande o chat.